É difícil falar sobre alguns temas da modernidade, né? Por exemplo, hoje eu vou falar um pouco sobre aceitação, mas sobre a aceitação de uma perspectiva um pouco diferente, né? Disso que muitas vezes tem sido propalado aí na mídia, que é uma aceitação um pouco mentirosa e às vezes até um pouco danosa à própria pessoa, né? Que muitas vezes ela finge se aceitar para atender uma demanda externa, né? E para nós mulheres, essa questão da aceitação é ainda mais densa, complexa, complicada mesmo, né? Porque desde que a gente é pequena, a gente é o tempo inteiro instada a atender às demandas alheias, às demandas dos outros. E muitas vezes a cobrança termina sendo uma sobrecarga que a gente carrega pela vida toda até a gente conseguir se libertar dela, né? É muito comum as crianças, as meninas pequenas, né, o tempo inteiro serem cobradas e muitas vezes serem repreendidas até, né, por conta de coisas que elas não têm noção ainda, né, ou que elas não têm culpa de ser daquela forma, né. Então isso aos poucos vai minando muito a nossa autoaceitação, ao ponto da gente muitas vezes viver uma vida de mentira, uma vida irreal, né? Porque a gente fica o tempo inteiro fingindo aquilo, ser aquilo que a gente não é para atender os outros, né? Isso acontece muito com meninas, né? Claro que aí tem um bojo, no bojo dessa questão tem muitas coisas, né? A indústria da estética, a indústria cosmética, a indústria da moda, o tempo inteiro dirigida ali as meninas desde pequenas, aqui mesmo no canal, né? Aliás, nessa plataforma a gente vê, e foi isso vem sendo muito discutido agora há pouco, né? A questão da adultização das meninas, mas isso é um fenômeno que já acontece há muitos anos, né? Não foi agora com o fenômeno da internet que isso passou a existir, mas piorou. Né? Então é muito importante a gente olhar para isso, né? E termina que a gente, nós mulheres, a gente cresce num ambiente muito cruel, né, em torno do nosso físico, da nossa aparência, das fases da vida, né? Porque assim, se é jovem, está se divertindo, ai, não pode porque é vagabunda. Se é adulta, tem um filho, ai, não pode dançar porque é mãe. Se é velha, idosa, coloca uma maquiagem, uma velha caquética colocando batom vermelho, não pode. Então, assim, o mundo inteiro está o tempo inteiro cagando regra para a mulher seguir, né? E muitas vezes não dá apoio nenhum para essa pessoa ser aquilo que ela realmente é. Desculpa o palavreado, mas assim, saiu tão naturalmente, porque é tão verdade, né, que a gente está de saco cheio, cansado das pessoas o tempo inteiro dizerem o que é que a mulher tem que fazer, o que é que ela pode, o que é que ela não pode, o que é que ela deve, né? E isso é sempre em torno das nossas condições, geralmente físicas, inclusive, tá? Você vê, né? Uma menininha quando vai sair de casa, aí tem que botar vestido, tem que botar laço, tem que botar meia, tem que botar brinco, tem que ir fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque essa é a regra que foi ditada para uma menina ser vista como bem cuidada, né? E o menino não, bota uma chinela, uma bermuda, pronto, tá lindo, né? Essa cultura é muito nociva, ela é muito ruim para as mulheres e para as meninas, porque ela diminui, né? Ela o tempo inteiro ela atua como uma espécie é, de teto, né? Que as meninas não podem ultrapassar se elas não atenderem essas regras. O que acontece é que mesmo quando as meninas e mulheres atendem essas regras, elas continuam sendo cobradas e muita gente ditando ali o que é que ela tem que fazer, o que é que ela não tem que fazer. E isso é muito difícil. Eu sou mãe de uma menina, a minha vida inteira eu tentei deixar a minha filha muito à vontade para ela vestir o que ela quisesse, só macacão que ela não gostava, tá, gente? Até uma história engraçada sobre isso, mas depois eu conto, né? Sempre deixei que ela tentasse usar aquilo que ela mais gostava. Nunca fiquei empurrando roupa cor-de-rosa nela o tempo inteiro, porque tem inclusive, aliás, um artigo de uma autora inglesa, depois eu vou colocar aqui nos comentários, que ela fala sobre isso, né? A rosificação do mundo, né? Do mundo feminino, aliás, né? E eu também não gostava de dar para ela aqueles brinquedos miudinho, né? Acostumando mentalmente a minha filha a coisas menores, a coisas pequenas, porque eu queria que ela entendesse que o mundo ele está aí, né? E ele é aberto para todas as inteligências e os interesses e as habilidades que ela tivesse, né? É difícil ser mãe de menina porque a menina e a mãe são julgadas o tempo inteiro.
tanto pelo físico, quanto pela aparência, como da forma como se porta, quanto aquilo que veste, os julgamentos não param. Da hora que a gente acorda e levanta da cama até a hora que a gente volta e deita nela, a gente é julgado o dia inteiro. Então é difícil a gente se aceitar tão bem quanto os homens se aceitam, porque as cobranças não são as mesmas. E não são justas, as cobranças são cruéis, são difíceis. Eu vi agora há pouco um texto da Dada Coelho aqui no Instagram, que ela postou, por coincidência, falando sobre isso, né? Como essas cobranças cruéis atuam sobre nós, limitando a nossa vida de um modo geral, né? E não permitindo que a gente assuma quem a gente realmente é, né? Ah, então aí tem que consertar o nariz porque tem um desvio de septo. Ah, porque a sua orelha é muito grande, você tem que fazer uma cirurgia aqui para ficar perfeita. Ah, a sua testa é grande, quem sabe se você fizer uma cirurgia plástica, você fica linda. E o seu corpo tem que estar perfeito, e sua roupa tem que estar perfeita. E é tanta cobrança de perfeição em cima da mulher que a gente tem dificuldade de se aceitar plenamente. Se aceitar plenamente, que eu digo, né, gente, não é a gente acreditar que é perfeito, né? É aceitar que todos os seres humanos nascem e crescem com perfeições e sem imperfeições. É tanto que foi por isso que o livro da Brené Brown ficou tão famoso, né? A coragem de ser imperfeito, porque a gente tem que lutar contra isso mesmo e tem que muitas vezes refutar essas cobranças tão desnecessárias, né? Por que é que alguém cobraria que a gente tivesse o tempo inteiro bem vestido se isso não é feito para os homens, né? Por que é que alguém cobraria que a gente fosse o tempo inteiro florzinha, delicadinha, bonitinha, fofinha, se isso também não é feito para os homens? Mulheres e homens têm diferentes traços de personalidade que são feitos na cultura, que são fundados na cultura. E está aqui a minha amiga que não me deixa mentir, né? Aliás, ela que criou toda essa abordagem teórica sobre a construção do feminino, né? Não só ela, muitas outras mulheres se dedicaram a isso, né? Então, tem uma questão particularmente cruel, que é quando a mulher se torna mãe. E, aliás, nesse livro aqui, foi produzido pelo coletivo da mulher escritora, organizado pela Suzy Mendes e a Zina Paiva, aliás, eu participei aqui desse livro com um texto, que eu falo um pouco sobre isso. E eu queria ler um texto para vocês sobre isso, porque é exatamente isso, né? Todas essas cobranças que existem em cima da mulher, elas não param quando a mulher se torna mãe. Muito pelo contrário, quando a mulher se torna mãe, essas cobranças se tornam inclusive piores, né? E aí eu escrevi aqui nesse livro, Antologia Mater, um texto, uma carta que se chama Carta para a Mãe que Você Vai Ser. Bom, eu falo um pouco, né, sobre a maternidade, né, e depois falo um pouco sobre como é a maternidade real, né, e como essas cobranças são duras, né. Se você quiser, é só um trechinho, tá, gente? Se você quiser ser mãe, essa será de longe a sua maior conquista, mas, ao mesmo tempo, será a sua vitória pesada e íntima sobre todos. Terá centenas de dias de amor profundo, não o amor vazio declarado, mas o amor que só um toque de mãos pode entender. O amor que só um afago nos cabelos pode traduzir. O amor que está presente no olhar mais terno, que ninguém jamais entenderá. Mas também poderá ser duro se tornar mãe. Não desista. Você será a mesma mãe na doença, na separação, nas rotinas dolorosas, nas raivas naturais e nas noites depressivas de inverno frio. Atravessará dúvidas lancinantes também. Eu fiz o meu melhor? Minha decisão foi correta? Eu tomei a atitude certa para o presente e o futuro? Fui a melhor mãe que meus filhos poderiam ter tido? E meus filhos foram os melhores que eu poderia ter? Eu fiz tudo certo? Passará por essas dores com tristeza, mas saiba que está fazendo o seu melhor. Se cerque de outras mulheres que compreendem a sua dor e te dão apoio. Não sofra sozinha. Há um mundo de mães que entendem seus sentimentos e emoções. Não se deixe abater, pois vivemos uma sociedade que não se cansa de lançar sobre nós dúvidas cruéis e insanas. Então, as cobranças sobre a mulher, todas as cobranças, estética, comportamento, ideias, comportamento, política, fala, linguagem, gestual, conduta, tudo se torna ainda pior sobre a mulher que é mãe. Por quê? Porque o mundo não se cansa de cobrar,
de questionar e de colocar em dúvida nossa existência como seres humanos. É sobre isso, é sobre se aceitar, é sobre se amar de verdade, sabendo que todos somos seres imperfeitos, né? E que se amar não significa achar que você é perfeita. Não, desiste, esquece esse negócio de ser perfeita. Se ame do jeito que você é. Agora, claro, também se aprimore como sujeito, como pessoa humana, pensando primeiro no que é melhor para você, pensando no primeiro no que é melhor para si e depois para o mundo. Tente ser uma pessoa melhor para você mesma, mais compreensiva, mais compassiva, mais amorosa, mas também tente se melhorar naquilo que você acha que não está legal, que pode melhorar, vá em frente, vai à luta, corre atrás. Se você acha que uma coisa pode ser melhor para você, sua saúde, suas finanças, a casa onde você mora, claro que você vai correr atrás disso, vai se aprimorar, vai ser melhor para você mesma. Ser melhor para sua família, para suas amigas, para seus amigos, né? Se aceitar não significa deixar tudo como está. Veja bem, se aceitar significa aceitar o que você é, mas também aceitar o que você pode melhorar para si mesma, em primeiro lugar. Né? Essa coisa de ser mulher só para os outros, para atender todo mundo, atender as demandas de todo mundo, atender os desejos de todo mundo, isso acabou, tá? Pelo amor de Deus. Cai fora dessa, porque é cilada, Bino. Então, eu acho que, assim, muitas vezes as mulheres esquecem um pouquinho, né? E deixo com muito carinho aqui, com muito amor esse recado, e o recado de outras mulheres também que estão aqui presentes no Ontologia Mater, porque aqui nesse livro a gente fala muito sobre a maternidade, mas eu também falo nesse vídeo do ponto do feminino, né? Do feminino que existe em nós e como a gente precisa preservar esse sagrado feminino, que não é o perfeito feminino, é bem diferente, né? Então, com muito carinho, deixo essa mensagem nesse vídeo de hoje, aqui dentro da jornada do bem-estar, porque eu acho que a jornada do bem-estar tem muito a ver com isso, né? Com se aceitar e se amar e também se melhorar como sujeito no mundo.